Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade nessa videoaula com o estudo de aproximações de funções por polinômios de Taylor e de Maclaurin. Então, nós vimos nas videoaulas anteriores que um polinômio de Maclaurin ele coincide com a definição de polinômio de Taylor, só que no polinômio de Maclaurin a gente está fazendo uma aproximação centrada no ponto x é igual a zero. No polinômio de Taylor, a gente faz essa aproximação num ponto x é igual a x0 qualquer. Mas vamos observar aqui o quinto polinômio de Maclaurin, que aproxima essa função y igual a seno de x. Então, como a gente está falando de um polinômio de Maclaurin, a gente está falando de uma aproximação aqui em torno de x é igual a zero. Bem, sempre que a gente faz uma aproximação, é interessante a gente se perguntar o quão precisa é essa aproximação, ou seja, que tipo de erro a gente obtém quando a gente faz essa aproximação. Então, o que a gente quer dizer com isso? O primeiro ponto é que, a primeira questão é que, dependendo do valor de x que a gente olha, o erro cometido é diferente. Então, vamos ver aqui. Por exemplo, nesse ponto x1 em azul que eu marquei, se a gente usar o polinômio em vermelho como uma aproximação para o valor da função seno de x nesse ponto x1, esses valores eles não são iguais. Eles têm uma certa diferença entre eles. Essa distância entre a função em vermelho e a função em preto, que é seno de x, é o erro que a gente comete na aproximação, certo? Mas se a gente mudar o valor de x, a gente vai encontrar um valor do erro diferente. Por exemplo, nesse segundo ponto em verde, que é o ponto x2, a gente pode usar também o polinômio de Maclaurin em vermelho como uma aproximação para o valor da função f de x. E se a gente fizer isso, a gente também tem que esses valores não são coincidentes, é apenas uma aproximação. Existe uma diferença entre o valor real da função seno de x e o valor do polinômio de Maclaurin. E mais uma vez, essa distância é o erro que a gente comete, e isso a gente consegue expressar através da diferença entre o valor da função e o valor do polinômio. Então, como que a gente vai escrever o erro ou o resto, como a gente chama, né, dessa aproximação? Como a gente comentou, a gente vai olhar para o valor da função f de x e a gente vai olhar para o valor que o polinômio em questão, de Maclaurin ou de Taylor, fornece. Nesse caso aqui, a gente está colocando um polinômio de Taylor. Então, se vocês lembram, como a gente tem potências de x menos x0, aqui a gente tem um polinômio de Taylor centrado nesse ponto, x é igual a x0. Na nossa figura, a gente tem um polinômio centrado em zero, né? Ou seja, x0 é igual a zero e a gente tem um polinômio de Maclaurin. Mas aqui a gente está colocando a situação mais geral, certo? De um polinômio de Taylor centrado num ponto qualquer. Mas o erro que a gente comete na aproximação pode ser escrito através, né, da diferença do valor da função e o valor que o polinômio fornece naquele ponto em questão. E mais uma vez a gente destaca que esse erro ele é uma função de x, certo? Essa aproximação, a gente não vai usar uma medida de erro absoluta, por assim dizer, né? Um número real que corresponde ao erro cometido pela aproximação como um todo. Como a gente destacou aqui, a gente vai substituir x é igual a x1, aqui em azul, nessa expressão e vai obter o valor do erro cometido aqui em azul. Mas se a gente estiver olhando para um outro ponto, por exemplo, x é igual a x2, aqui em verde, a gente substitui x é igual a x2 aqui para encontrar o valor do erro cometido pela aproximação em verde, certo? Então, esse erro aqui, ele é uma função de x. E é essa função que a gente chama de resto ou erro do enésimo polinômio de Taylor. E aqui está omitido, né? Mas é o enésimo polinômio de Taylor centrado no ponto em questão, x é igual a x0, da função f, que nesse caso, aqui no nosso exemplo, é y igual a seno de x. Bem, e o que a gente vai fazer na nossa disciplina? A gente tem aqui o teorema 8.1.2, que ele dá alguma informação sobre o erro que a gente comete em uma aproximação como essa. Então, se a gente tem um controle sobre o erro que a gente comete, lá na nossa primeira videoaula desse assunto, a gente pode usar isso para entender
o tipo de erro que a gente comete para calcular aquela integral que a gente viu lá atrás como motivação. Mas o que a gente tem aqui nesse teorema? Lá na conclusão dele, a gente tem o módulo de Rn de x. O que significa isso? Rn de x é o erro que a gente comete com um polinômio de grau n, certo? Aqui a maior potência que aparece, de x menos x0, é k igual a n. Então aqui a gente está estimando o erro cometido pelo nésimo polinômio de Taylor. E esse erro ele aparece aqui em valor absoluto, ou seja, se esse erro lá na diferença sai como número real positivo ou negativo, isso não vai importar dentro desse teorema. A gente está olhando só para o tamanho do erro em valor absoluto. E aqui a gente está dizendo que o tamanho do erro é menor do que um certo tanto. E aí como que a gente consegue fazer isso? Quando a gente está trabalhando com o polinômio de Taylor de grau n, a gente vai precisar de uma função n mais uma vezes diferenciável. Por exemplo, nesse caso aqui, a função seno de x é infinitamente diferenciável. Então, essa condição já está verificada. E a gente vai precisar de uma certa estimativa em um intervalo i, que envolve essa derivada de ordem n mais 1. Então, o que está escrito aqui? A gente está dizendo que o tamanho da derivada de ordem n mais 1 da nossa função f de x é menor ou igual a um certo tanto, dentro de um intervalo i. Então, por exemplo, a gente pode estar considerando o intervalo que vai de x2 até x1, e a gente vai olhar para a derivada de ordem n mais 1 da nossa função f de x. E se essa derivada de ordem n mais 1 não passar de m em valor absoluto, a gente consegue escrever uma estimativa para o erro da aproximação que depende desse m. Esse m é um número real, tá? Então a gente pode dizer que essa derivada é menor ou igual a 1 em valor absoluto, por exemplo. Então, tendo isso em mãos, o que a gente consegue fazer? A gente consegue dizer que o tamanho do erro que a gente comete é menor ou igual que uma certa quantidade. Isso aqui envolve o quê? Envolve a ordem n do polinômio de Taylor, certo? Aqui o grau do polinômio de Taylor aparece na estimativa, aqui embaixo. Aparece esse m, que é a estimativa para a derivada de ordem n mais 1. E aqui aparece esse último termo, módulo de x menos x0 elevado a essa potência. Então, o que isso aqui significa? Nesse termo aparece em x, que é o ponto onde a gente está fazendo a aproximação, e x0, que é o centro do polinômio de Taylor. Nesse caso, o x0 é igual a zero, e o valor de x em questão é, por exemplo, esse valor aqui, x1. O que significa essa diferença em valor absoluto? É a distância entre esses dois pontos, o centro do polinômio e o ponto x em questão. Como a gente pode ver aqui nessa figura, como ela já sugere, quanto mais perto do centro do polinômio, melhor a aproximação. Quanto mais longe do centro, pior a aproximação. Essa é a ideia. E aqui, a estimativa para o erro depende dessa distância, o quão perto do centro a gente está. Bem, então é esse o enunciado do teorema, mas a gente já vai ver agora um exemplo onde a gente vai aplicar esse teorema para entender o erro cometido por um certo polinômio de Taylor. Bem, então aqui no nosso exemplo 8.5, a gente vai usar o teorema que a gente acabou de ver para entender o erro cometido pelos polinômios de MacLaurin na aproximação da função exponencial de x no intervalo de menos 1 até 1. Então, o que acontece? Quando a gente considera todo o domínio da função, toda a reta, fica mais difícil de analisar isso. Então, a gente vai considerar esse intervalo aqui, desde x é igual a menos 1 até x é igual a 1. Então, a gente quer entender o quão boa é essa aproximação dos polinômios de MacLaurin no intervalo de menos 1 até 1. No caso aqui, a função é exponencial de x. Só que mais especificamente, o que o exemplo está pedindo? Determinar o valor de n, ou seja, determinar o grau que o polinômio de MacLaurin tem que ter para aproximar essa função com um erro menor do que 10 a menos 5. Então, esse erro aqui, ó, esse errinho aqui em azul, que eu acabei de destacar,
eu quero que esse erro seja no máximo 10 a menos 5. Esse errinho em azul tem que ser menor do que 10 a menos 5. Mas não só no ponto x é igual a menos 1, mas em todos os pontos aqui desse intervalo, eu quero que esse errinho seja menor do que 10 a menos 5. Então, independente da função, independente do gráfico ser fácil de visualizar ou não, a gente consegue responder isso com o nosso teorema 8.1.2 e é isso que a gente vai fazer agora. Bem, então vamos acompanhar aqui o enunciado. O primeiro ponto é que a função f de x ela tem que ser n mais uma vezes diferenciável. E a nossa função aqui, ela é n mais uma vezes diferenciável para todo n. Isso vale para todo n maior ou igual a zero, certo? Então, essa hipótese do teorema nós já temos sem problema nenhum. Essa função ela é infinitamente diferenciável. E agora a gente vai precisar, dentro do intervalo i em questão, encontrar esse m que satisfaz essa condição no nosso intervalo. Bem, o intervalo que o enunciado colocou para a gente é o intervalo de menos 1 até 1. Então, a gente vai ter que encontrar algo que valha para todo esse intervalo de menos 1 até 1. O que acontece aqui no nosso caso? A derivada de ordem n mais 1, que aparece nessa desigualdade, ela é igual à própria exponencial de x. Porque não importa quantas vezes a gente deriva a exponencial de x, essa derivada é sempre igual à exponencial de x. Então, essa condição das hipóteses do teorema é equivalente a isso aqui, no nosso caso específico da nossa função exponencial de x. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente precisa encontrar um valor de m que satisfaça essa condição. Então, vamos nos perguntar, m igual a 1 pode ser usado aqui? M igual a 2 pode ser usado ali? O que a gente vai enxergar aqui? Essa nossa função exponencial de x, ela é crescente. A gente consegue ver aqui pelo gráfico em preto, certo? É uma função sempre crescente. Então, dentro do intervalo laranja, qual é o maior valor que essa função preto assume? Em preto assume. É o valor de f de 1, certo? O valor de f de 1, no caso da exponencial de x, é o valor f, o número de Euler. Então, a gente não pode escrever m igual a 1, certo? Por quê? Essa desigualdade que eu escrevi aqui, ela é verdade? No intervalo de menos 1 até 1? Não é verdade, certo? Isso aqui é falso, porque tem um valor aqui, que é o número de Euler, que é 2, alguma coisa. Então, que valor de m a gente vai colocar aqui? Esse maior valor que a função assume, que é m igual a e. Escolhendo m igual a e, agora essa desigualdade é satisfeita. Essa exponencial de x é menor ou igual a e para todo x no intervalo de menos 1 até 1. Então, assim, a gente escolheu um valor de m que satisfaz essa condição e a gente pode seguir em frente com o restante do teorema, da aplicação do teorema. Então, o que a gente obtém aplicando o teorema com m igual a e? Bem, a gente vai obter que o tamanho do erro é menor ou igual que esse número de Euler é, dividido por n mais 1. A gente não tem um polinômio de Maclaurin específico no enunciado, certo? A gente quer determinar o n para que uma certa condição seja satisfeita. Então, a gente está deixando aqui o n indicado para a gente poder concluir no final. E aqui a gente tem o valor absoluto de x, o ponto onde a gente está fazendo, em tese, essa aproximação, e x0. x0 é o centro do polinômio de Taylor em questão. Como a gente tem um polinômio de Maclaurin no enunciado, x0 é igual a zero. Então, é isso que a gente obtém aplicando o teorema. E o que aparece aqui ainda como variável na variável x no lado direito dessa equação? A gente tem aqui o módulo de x. Agora, veja que o módulo de x, no nosso intervalo em questão, o módulo de x é menor ou igual a 1, certo? Lembre-se que a gente está fazendo esse estudo dentro do intervalo laranja, que é o intervalo denunciado, onde nós temos que módulo de x é menor ou igual a 1. Então, o que a gente obtém? Aqui, nessa expressão nas nossas desigualdades, a gente tem exatamente essa expressão que a gente já tinha obtido antes. A gente simplesmente escreveu que x menos 0 é igual a x.
Aqui, esse valor absoluto de x é menor ou igual a 1. Então, na nossa desigualdade, a gente tem esse termo 1 elevado a n mais 1, que é igual a 1. Então, a gente está conseguindo escrever o valor absoluto do erro cometido pela aproximação, está conseguindo escrever que esse erro é menor ou igual que o número de Euler dividido pelo grau do polinômio que a gente está usando. Então, o que o enunciado está pedindo? O enunciado está pedindo para a gente determinar o valor de n, tal que a aproximação tem um erro menor do que 10 a menos 5. Então, vamos ver o que acontece com essa expressão aqui quando a gente escolhe diferentes valores de n para fazer essa aproximação. Então, vamos entender aqui como que a gente está analisando esse erro. O que acontece aqui quando n é igual a 1? A gente está olhando para o tamanho do erro para um polinômio de grau 1, que é uma reta, certo? Essa estimativa para o erro é feita usando essa nossa expressão, essa nossa desigualdade. Então, aqui a gente tem o valor absoluto do erro cometido quando n é igual a 1, certo? Com um polinômio de grau 1. Isso vai ser menor ou igual que o número de Euler no numerador. E aqui no denominador, a gente está usando n igual a 1. Então, 1 mais 1 igual a 2. Essa estimativa para o erro é igual ao número de Euler dividido por 2. Se você bater na calculadora ou em algum software o número de Euler dividido por 2, você vai encontrar essa expressão que está aqui. Então, foi dessa maneira que a gente escreveu todas essas desigualdades para a gente visualizar a estimativa que a gente tem para o erro em cada um desses casos. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente usa uma reta para aproximar a função exponencial em torno de x é igual a zero, o que a gente obtém? O erro cometido é no máximo 1,359 para qualquer x nesse intervalo laranja, de menos 1 até 1. Se a gente escolher um polinômio de grau 2, esse erro ele é no máximo 0,453 para qualquer x nesse intervalo. Ou seja, a aproximação usando um polinômio de grau 2 ela é mais precisa, como a gente já tinha visto anteriormente, conforme aquelas animações sugeriam. Escolhendo um polinômio de grau 3, o erro cometido ele tem uma estimativa melhor ainda, menor ou igual que 0,11. A gente tem necessariamente um ponto onde o erro é 0,11? Não sei, mas ele não passa de 0,11. E assim a gente pode ir calculando todos esses valores. Aqui eu coloquei n igual a 5, então a gente tem um erro da ordem de 10 a menos 2. E para n igual a 8 e n igual a 9, 10 a menos 5 e 10 a menos 6. Então, o que o enunciado está pedindo? A gente quer que o erro cometido pelo polinômio de Maclaurin, no intervalo em questão, seja menor do que 10 a menos 5. Bem, quando a gente multiplica 10 a menos 5 por 0,74, a gente já obtém um número menor do que 10 a menos 5. Então, para n igual a 8, a gente já tem a precisão que o enunciado está pedindo. Então, a gente provou que para n igual a 8, a gente já tem um valor de n para o qual o erro do polinômio é menor do que 10 a menos 5. Bem, pessoal, então é isso. Esse é o teorema do erro. Ele é um teorema importantíssimo porque ele diz para a gente o quão boa é essa aproximação que a gente vem discutindo nessas videoaulas. E aqui a gente vê, a gente tem pelo menos uma sugestão de que, à medida que n cresce, o erro cometido pela aproximação é cada vez menor. Então, a gente vai agora considerar o que acontece com esses polinômios à medida que n cresce indefinidamente, certo? À medida que n vai para infinito, o que acontece? A gente tem uma soma finita que vai se aproximando de uma soma infinita. Então, esses polinômios de Taylor, eles vão virar séries de Taylor. E a gente vai ver o que acontece com essa soma infinita na próxima videoaula.